Boa tarde, alunos do quinto ano, iniciando mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é de português. Assim como ontem, na disciplina de matemática, nós fizemos a retomada dos nossos conteúdos. Hoje, na disciplina de português, nós também vamos retomar os conteúdos. E hoje nós vamos ver o que são os verbos, a definição do que é verbo, os tempos verbais, passado, presente e futuro, e finalizando com as nossas atividades, ok? Então vamos iniciar. Nós vamos entender primeiro o que é o verbo. Então, o verbo são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, situando-os no tempo. Se eu disser para vocês que eu vi um menino, aí você imagina aí a figura desse menino, né? Você imagina um menino. Mas se eu disser para você que eu vi o menino brincando, ou seja, o menino brinca, aí você já tem na sua mente, na sua cabeça, esse menino praticando uma ação de brincar. Então, o menino brinca, a palavra brinca aí é verbo. Por quê? Porque ele está fazendo uma ação, né? Ação de brincar. Então, o brinca, nesta frase, é verbo. Mas eu também posso dizer para você que viajei. Viajei, você imagina uma pessoa viajando. Ou de avião, ou carro, ou trem, o que for. Mas você imagina. Então, aí também tem uma ação, né? Há uma ação de viajar. Então, viajei também é verbo nesta frase. Mas eu também posso dizer que é comi. Comi. Aí você imagina uma pessoa comendo, né? Colocando, levando até a boca a comida e mastigando. Então, também existe aí uma ação, né? Essa ação de comer. Então, aí o comi também é verbo. Então, gente, eu posso dizer que o verbo são palavras que indicam ações, como nós acabamos de ver, certo? Os verbos indicam ações. Essa é uma das características do verbo. Mas eu também posso dizer, outra característica do verbo é que o verbo ele situa essa ação no tempo. Como é que o verbo situa essa ação no tempo? Aí nós precisamos entender que o ser humano ele divide o tempo em três partes: o passado, o presente e o futuro. O passado é aquilo que já aconteceu antes, né? Já aconteceu antes do presente, que é agora. O presente é o agora, é este momento. E o futuro é algo que ainda vai acontecer, ou seja, é o que vem depois do agora, certo? Como é que eu posso exemplificar isso para vocês? Então, uma frase que remeta aqui à ideia de passado. Joguei bola ou joguei futebol. Se eu joguei, né, é porque isso já aconteceu, ok? Então é uma coisa que já aconteceu, é uma coisa que está no passado, né? Então já passou, faz parte do passado. E se eu disser que eu jogo futebol? Então, se eu jogo futebol, é algo que está acontecendo agora. Então é presente, se remete ao presente. E jogarei futebol, então é algo que ainda vai acontecer, eu ainda vou jogar, então jogarei futebol. Pode ser hoje, mais tarde, pode ser apenas amanhã, pode ser na outra semana, então é algo que ainda vai acontecer, ok? Então, toda essa ação que foi de jogar, ele tem definições diante do tempo, certo? Pode ser no passado, no presente ou no futuro. E também, né, como já foi dito agora, é uma característica do verbo situar essa ação no tempo, como acabamos de ver, no passado, no presente e no futuro. É outra característica. E a última característica do verbo é que ele determina um fenômeno da natureza. Mas como que ele determina esse fenômeno da natureza? Um exemplo: nevou nos Estados Unidos. Então, quem nevou? Né? Não foi eu, não foi ninguém. Que nevou é um fenômeno da natureza. O que aconteceu é um fenômeno da natureza. Então, o
nevou aí é um verbo. A mesma coisa seria se eu dissesse que choveu em Fortaleza. Então, esse ato de chover, né, é um fenômeno da natureza. Então, chover seria verbo nessa frase, ok? Então, recapitulando um pouco tudo isso que nós acabamos de ver. Os verbos são palavras que indicam estado, ação ou fenômeno da natureza. E aí nós vimos aí o exemplo de cada um, né? O estado é como nós estamos, né? Como eu estou, estamos ou o que eu sou naquele momento. A ação, né, pode ser o que nós praticamos, né? Ou jogar, ou pular, ou correr, tudo isso é verbo, ok? E fenômeno da natureza é o chover, o ventar, o nevar, são exemplos de fenômeno da natureza que são exemplos de verbos. E como nós já vimos também, os verbos eles variam de acordo com o tempo, de pessoa ou número. Nós já vimos o tempo, que é o tempo pode ser no passado, no presente ou no futuro. A pessoa da qual o verbo varia pode ser o eu, né? O tu ou o ele ou ela. Esses três iniciais, eles fazem parte do número singular, remetem ao número singular. E o nós, na pessoa do nós, do vós, eles ou elas, remetem ao plural, no número plural, ok? Então, tudo isso que nós acabamos de ver foram definições do que é verbo e do que é os tempos verbais, ok? Então, a partir de agora, vocês vão ficar com as atividades, aonde vocês devem copiar as questões de caneta e responder de lápis no seu caderno, ok? Copiar de caneta e responder de lápis.